pupilos! Aqui é a professora Thalita e hoje eu vou dar uma aula rapidinho para vocês dos conceitos de álgebra. Então esse é um conceito que aparece lá no 7º ano e esses são os conceitos que vêm para romper com os conceitos numéricos, tá? Até agora a gente estava muito acostumado com as expressões numéricas. Todos os valores que nós trabalhávamos são valores que são conhecidos, né? Então a gente atribui um número a todo valor que a gente está trabalhando. O que acontece agora é a introdução da álgebra. E a álgebra ela vem num momento para nos dar duas orientações. A primeira, para a gente poder representar de forma geral uma situação, tá? E segundo, para a gente poder representar um número que a gente não conhece. Então, por exemplo, o exemplo que eu tenho em sala de aula para vocês. Vou na padaria. Então, o valor que eu vou pagar, né? Esse valor da padaria vai ser... Eu fui lá na padaria e comprei 6 pães e 2 brigadeiros. É exatamente o exemplo que eu dei em sala de aula para vocês. 6 pães e 2 brigadeiros. Se eu conheço o valor desses produtos, eu substituo 6 que multiplica, não sei, pão custa R$1. Então, 1. Agora, se eu desconheço esse valor, se o brigadeiro, por exemplo, eu não sei quanto custa, eu vou atribuir uma letra qualquer. Como é uma grandeza que a gente está trabalhando na prática, então eu já sei, eu posso inclusive escolher essa letra como B de brigadeiro. E aqui eu posso simplificar, ó, 6 vezes 1, 6, mais 2B. Então eu tenho agora uma expressão que a gente chama de expressão algébrica. É uma expressão, olha só, agora vai a definição de expressão algébrica. É uma definição, é uma expressão que tem letra, tem número e tem operação. Quando a gente fala em operação, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou radiciação, qualquer uma dessas operações. Então, para fixar, expressão algébrica é uma expressão que precisa conter letras, números e operações. Beleza? Vou correr para pegar meu apagador. Só um pouquinho. Então tá, primeira definição que eu queria deixar para vocês é isso, que é a definição de expressão algébrica. Vocês percebem que a expressão algébrica ela é formada por diversas partes. E na álgebra a gente chama essas partes de termos. Então, exemplo, 2x mais 3y ao quadrado. É uma expressão algébrica? Sim. Por quê? Tem operação, tem números e tem letras. Mas cada parte que compõe a expressão algébrica a gente chama de termo algébrico. Certo? Então, mais um conceito. Termo algébrico são as partes que compõem uma expressão algébrica. Certo? Próximo conceito. A gente vai afunilando. Agora, a gente vai pegar e vai analisar um termo algébrico. O menos 5x ao quadrado y. É um termo algébrico. Por quê? Tem letra e tem número. Certo? Para ser expressão algébrica, precisava ter operações. Aqui não, aqui é só uma das partes que compõe toda a expressão. Agora a gente vai analisar como é que forma esse termo algébrico. Olha lá, todo termo algébrico tem duas partes que compõem. A parte numérica e a parte literal. Então lembra de literal? Remete à literatura, literatura língua portuguesa letras. Então, quando a gente fala em parte literal é a parte que forma o termo algébrico com as letras. Só não pode esquecer que a parte literal são as letras com os expoentes. Tá, prof, e esse número que fica na frente? A parte numérica é classificada como coeficiente. Então, a gente já trabalhou isso em sala de aula só para ajudar a fixar esses conceitos. Então, termo algébrico, que tem, todo termo algébrico tem coeficiente
literal. Ah, prof, mas eu já vi termo algébrico que não tem parte literal. Então a parte literal é zero? Também não é um problema, tá bom? Estando numa expressão algébrica, a gente tem coeficiente e tem parte literal, ainda que o coeficiente ou a parte literal sejam zero, tá bom? Vamos seguir. Após conhecer, né, ter a definição certinha do que é um termo algébrico, como ele é constituído, como ele é formado, a gente pode começar a comparar e perceber padrões de regularidade. Então, por exemplo, 4x e 2x. Você percebe que está trabalhando com a mesma grandeza, a mesma variável, ó, tá? Só lembrando agora, né, para ajudar a fortalecer esse conceito da variável. A variável é aquela letra que está dentro da expressão algébrica e que o nome já induz aquilo que a gente quer dizer, que é varia. Então, é uma letra que está variando. Aqui o x representa uma quantidade. Em outra expressão algébrica, em outro termo algébrico, o x pode ter outro valor, por isso que varia. Então, quando a prof falar variável, é a letra que está lá no meio da expressão algébrica, tá bom? Várias variáveis, a gente tem uma expressão algébrica, tá certo? E aí você começa a perceber, poxa, mas dentro de uma expressão algébrica, existem alguns termos que têm a mesma parte literal. Esses termos que possuem a mesma parte literal, eles têm um nome específico. São os termos semelhantes. Olha lá. Semelhante não é igual. Já falei com vocês sobre isso. Semelhante é aquilo que possui alguma característica em comum. Então, olha lá, 4x e 2x não são o mesmo termo, mas eles têm mesmas partes literais. Então, mais um conceito que a gente precisa fortalecer aqui. Termos semelhantes são os termos de uma expressão algébrica que possuem a mesma parte literal. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Menos x ao quadrado y ao cubo sobre 3 e 7x ao quadrado y ao cubo. Poxa, prof, mas agora apareceu na forma de fração. Não é um problema, tá? O que a gente precisa analisar para classificar como termo semelhante é só a parte literal. E a parte literal, ó, são as letras com o seu expoente. Letras com o seu expoente. Então, eu posso dizer sim, eu posso afirmar que menos x ao quadrado y ao cubo terços é semelhante a 7x ao quadrado y ao cubo. Beleza? Mais um conceito, então, consolidado. E para finalizar, a gente vai falar agora sobre a simplificação. Então, agora a gente já sabe o que é uma variável, já sabe, né, a importância da álgebra, por que a gente estuda a álgebra para representar valores desconhecidos. Então, a gente teve que usar as letras, né, porque já que a gente não tem um valor específico, a gente utiliza letras para representar. A gente já sabe o que é um termo algébrico dentro de uma expressão algébrica, já sabe que esses termos têm parte literal e têm coeficiente, e sabe mais, quando dois termos têm a mesma parte literal, eles são termos semelhantes. Agora eu vou expressar aqui no quadro para vocês uma expressão algébrica, e aí a gente vai ver que a gente pode manipular algebricamente essa expressão para deixá-la na sua forma simplificada, tá bom? Vamos lá. Menos x ao quadrado mais 7ab mais 8x ao quadrado menos 6ab mais 2. Tá bom? Então, ó, uma expressão algébrica. Só para retomar, por que é expressão algébrica? Porque tem números, tem letras e tem operações. Tá bom? Eu peguei só uma com adição e subtração. Primeira coisa que a gente faz é organizar. Então, quando a professora fala em organização, é já dar uma olhadinha assim, identificando os termos semelhantes. Eu costumo ensinar a identificar os termos semelhantes com um código. Então, olha lá, o menos x ao quadrado é semelhante a 8x ao quadrado. Então, como eles são semelhantes, eles têm a mesma parte literal. O 7
7AB é semelhante ao 6AB, o 6AB. Tá, prof, mas aquele 2 ali não tem ninguém que seja semelhante. Tá tudo bem, não é obrigatório. Tá? Vocês vão ver que no início, os exercícios eles trazem muitos termos semelhantes, que é mais para nós termos a oportunidade de exercitar essa simplificação. Mas a rigor não é obrigatório que tenha termos semelhantes sempre. Tá certo? Agora, o conceito que você tem que usar quando eu só tenho adição e subtração, amores, é dinheiro e dívida. Falo muito isso para vocês. Não é regra de sinais, não é potenciação, não é multiplicação. É só dinheiro e dívida. Todo valor positivo é aquilo que a gente possui e todo valor negativo é aquele valor que a gente vai retirar, gastar, perder. Qualquer interpretação que remeta a tirar, tá bom? Então vamos lá. O menos x ao quadrado, a prof já comentou com vocês que quando não aparece um número aqui na frente, é o número 1. Então o número 1 é o que está aqui na frente.